Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, Jesus nos faz uma exortação que nos chama a atenção sobre a forma que nós o seguimos. Porque no Evangelho nós percebemos que João vai até Jesus e vai dizer que tem um homem que está expulsando demônios no nome de Jesus, mas ele o proibiu porque não os segue. Por isso que nós vemos muitas vezes dentro da igreja algumas confusões, porque infelizmente o ser humano que está desordenado, está como que fragilizado pelo pecado, pelas desordens interiores, pelas paixões desordenadas, ele muitas vezes não busca aquilo que é o verdadeiro serviço a Deus, o verdadeiro seguimento a Cristo, mas ele começa a se servir do seguimento a Cristo, das coisas de Deus, para o seu próprio prazer, para a sua própria satisfação. É nesse momento que as pessoas elas começam a brigar por status, por poder dentro da igreja, quando elas começam a brigar por bens materiais, por dinheiro, aí vem a ganância também das realidades, temporais, ou muitas vezes a pessoa ela fica ali unicamente para suprir e para alimentar uma certa carência. Essa carência que muitas vezes é esse desejo de prazer, onde as pessoas elas não estão preocupadas com Jesus Cristo, com a obra de salvação, mas sim com aquilo que a obra de salvação pode trazer para elas: visibilidade, status, prazeres, bens materiais. E assim muitas pessoas vivem buscando essas coisas dentro da igreja. Jesus ele dá tempo aos seus discípulos de conversão, mas aqui no Evangelho de hoje ele nos chama a atenção justamente por isso, porque muitas vezes as pessoas elas querem impedir alguém de fazer alguma coisa só porque ela não os segue. E aqui nós vemos as divisões dentro das nossas comunidades. Nós precisamos entender que o critério para ser instrumento de Deus são aqueles critérios básicos que nós aprendemos no catecismo, que a própria palavra de Deus ela nos mostra e Jesus Cristo nos ensina. O primeiro critério é a verdadeira fé, o seguimento de Jesus Cristo. Depois, o segundo critério é a vida moral, a prática da lei. E o terceiro critério é a obediência. Se as pessoas que ali estão na igreja, servindo na obra de Deus, elas acompanham esses três critérios para que possam ser instrumentos de Jesus Cristo na libertação e na cura da humanidade, essas pessoas, elas sempre serão esse instrumento salvífico. Mas quando falta a obediência, falta uma vida moral digna e honrosa, falta a adesão à verdadeira fé, essas pessoas elas começam a se servir da obra de Deus. E aí a obra de Deus ela se torna um âmbito egocêntrico, egoísta, individualista, onde as pessoas estão ali unicamente para suprir as suas carências, as suas necessidades prazerosas e satisfatórias pessoais. Por isso que Jesus ele exorta João sobre aquela atitude que eles tiveram. Porque veja que João diz que aquele homem expulsava demônios em nome de Jesus. Veja, esse homem ele era sim
ali um instrumento de salvação. E se ele expulsava os demônios em nome de Jesus, é sinal que ele tinha uma verdadeira adesão na fé. Ele tinha uma vida moral e ele tinha uma capacidade de obediência à vontade de Deus. São essas coisas que nós precisamos realmente aprender a viver, porque assim nós seremos sempre instrumentos de Deus e faremos tudo em nome de Cristo, tudo para tornar Cristo mais conhecido, mais amado, mais adorado, e não para a nossa vaidade. Por isso que Jesus ele faz essa exortação: não proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Ou seja, aqueles que acompanham aqueles 3 critérios básicos, a adesão à verdadeira fé, a vida moral e a obediência, esses não têm por que falar mal de Jesus Cristo, porque esses tiveram uma verdadeira experiência de Jesus. E assim, essas pessoas que tiveram essa verdadeira experiência com Cristo, elas serão sempre instrumentos de cura e libertação da humanidade, porque a vida delas será um verdadeiro evangelho vivo, anunciado a toda criatura, através dos atos, através do testemunho e também através das palavras. Por isso que a presença de um cristão em qualquer lugar já é uma obra de cura e libertação, cura das doenças espirituais e libertação do demônio, das garras do maligno. Por isso que nós não podemos viver na igreja com individualismos, com egocentrismos e egoísmos, porque essas coisas unicamente manifestam que nós estamos buscando se servir da igreja e da obra de Deus, e não servir a Deus e a sua obra. Por isso que precisamos ter essa docilidade. Como o próprio Cristo no final do Evangelho diz, quem não é contra nós é a nosso favor. Nós precisamos aprender a entender que a igreja é um corpo, e esse corpo tem muitos membros, e nós precisamos entender que cada membro, principalmente aqueles que estão já há mais tempo, que deveriam ter uma consciência mais profunda da pessoa de Cristo e da missão que nós somos chamados, da missão da igreja, essas pessoas deveriam ter uma docilidade, uma abertura maior a esta realidade que é sim, essa obra salvífica, que é o próprio Cristo que realiza, não somos nós, porque esse homem expulsava no nome de Jesus e não no seu próprio nome. Mas quando a gente quer impedir com que os carismas, as pessoas se colocam a serviço da obra de Deus, nós estamos fazendo justamente isso, porque nós queremos que as pessoas vivam não segundo o nome de Cristo, mas segundo o nosso próprio nome. Às vezes, as pessoas querem que elas não obedeçam a Deus, mas obedeçam ao seu coordenador, ao seu líder. E quanto mais as pessoas vão vivendo assim, buscando dominar as outras, menos a obra de Deus acontece no nosso ambiente eclesial. Por isso nós precisamos realmente ter essa consciência. Dentro de nós não pode ter egoísmos, egocentrismos, individualismos, porque essas coisas vão corrompendo e matando a obra de Deus. E é por isso que nós precisamos ter uma verdadeira adesão de fé. Precisamos nos esforçar para ter uma vida moral digna e honrosa diante de Deus e diante dos homens, para que assim nós possamos ser verdadeiramente obedientes a Deus, à igreja e, é claro, à vontade de Deus que se manifesta em nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.